a essa aula. Vamos lá, tudo bem, galera? Nossa segunda aula aqui, tá? Primeiramente, vou deixar claro que fiz a opção pelo aplicativo Zoom, porque eu estava encontrando problemas na hora de compartilhar o conteúdo com vocês, né? Tava travando muito, tava caindo, aí eu ficava falando aqui, lendo, quando eu ia ver o conteúdo não estava aparecendo para os alunos, e isso acabava atrapalhando um pouco. E esse problema não tinha quando eu trabalhava com o Zoom, né? Com o ano passado, eu estava trabalhando com o Zoom. Sempre que eu tentava apresentar um conteúdo aí, o conteúdo não tinha muitos problemas aí quanto a aluno reclamar que o conteúdo não estava aparecendo. E no Meet estava, quando aparecia, travava ali, e eu rodava a tela, trocava a tela e ele não ia. Eu vou fazer alguns testes, né, esse final de semana, porque tem muito conteúdo de janela que eu abri aqui, igual esse conteúdo de agora está aberto no Google Chrome. E os outros conteúdos todos, caderno do aluno, os outros conteúdos estão tudo abertos na janela do Explorer, né, do antigo Explorer, que é da Microsoft. Então, eu não sei porque o Google Meet ele é da Google, então talvez há essa dificuldade na hora de compartilhar conteúdo pelo navegador da Microsoft. Aí eu vou estar fazendo um teste, deixar os aplicativos do conteúdo aberto somente no navegador do Chrome e vou tentar fazer uma aula teste ali, né? E aí eu vou estar verificando se eu ver que o problema persiste, né? Porque eu achei que era a internet da escola no primeiro momento, mas o problema persistiu, né? Quando eu estava aqui em casa, e aí eu acabei travando uma aula aí, reiniciando pelo Zoom, né? Porque não tinha jeito, não. Quando eu ia apresentar o conteúdo travava e não ia de jeito nenhum. E agora pelo o Zoom, como eu acho que é uma plataforma somente de vídeo, né? O Zoom, eles eles não têm essa diferenciação aí, né? Não tem preconceito com nenhum navegador, né? Abre tanto o conteúdo do Google quanto o conteúdo da Microsoft sem nenhum problema. Gente, para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vou estar apresentando para vocês o conteúdo que tem a ver com o centro de mídias, tá? Então, cada vez que vocês assistem uma aula, é uma atividadezinha postada lá, né? Então, já há uma grande quantidade de atividades postadas e nós, professores, estamos sendo cobrados quanto à forma de cobrar vocês quanto a essa atividade, porque algumas salas, a quantidade é muito grande, né? E a cobrança que nós temos é que não é para nós estar lançando presença para aquele aluno que ainda não fez nada, né? Então fica uma situação meio problema, né? Alguns professores podem usar até como nota, né? Outros somente com a presença, mas aquele aluno que não fez nada vai ter um problema seríssimo, ó. Aqui eu estou apresentando para vocês o gráfico da Ribeirinhos, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, somente 94 atividades foram entregues, né? E 387 atividades estão aguardando resolução. Essa é as atividades aí, né? Então, algumas atividades os alunos não fizeram nada, né? Ó, cores, sensibilidade, transformações químicas, né? Não estão, não, nenhum aluno ainda verificou. E aí aqui nós acessamos os alunos, né, da sala. Então nós vamos observar aí o aluno que está em vermelho é o aluno que não fez nenhuma atividade. O aluno que está em laranja é o aluno que fez algumas atividades. E quando o aluno estiver em verde, é porque ele fez todas as atividades. Então, nós verificamos aqui na Ribeirinhos que o aluno Átila, a Carla, o Luan, a Mariana, o Nicolas, o Otávio, o Pedro e o Rian ainda nem iniciaram, estão zerados ali, né? Quantas atividades, no total de 42 atividades. O, a aluna Bárbara, né, já iniciou as atividades, né? Ah, vamos ver aqui. A Bárbara fez uma atividade da 41, né? Então iniciou, mas é um início meio bem devagar, né? A Camila fez 8 atividades das 42. O Carlos fez 36.
o Felipe fez 28, e a Letícia fez 21 atividades. Esses são os alunos da Ribeirinhos. Aí a gente vê que o gráfico está bem vermelhinho, um pouco verde. Então, precisamos ter uma atenção maior quanto a isso, né? E aí nós vamos agora para a escola Gleba 15 de novembro, né? Ensino fundamental, ano e ficou. Só um minuto. Então, deixa eu botar ali para a tela. Eu tive que fechar porque o botão de buscar ficou bem atrás aqui, tá? Onde para vocês aparece o botão pesquisar ali. Para mim não aparece, a janela dos alunos estão todas cobrindo ali, né? Onde aparecia o ícone de vocês aqui que estão acompanhando a aula. Então, aqui são os alunos da Gleba 15, nós estamos percebendo que, infelizmente, né, há uma diferenciação ali quanto à Gleba 15, mas o gráfico não muda muito quando nos referimos à maioria dos alunos estão no vermelho e a minoria está ali no verde, né? Aqui não só aqui se refere à quantidade de atividades, né? Então, 381 atividades foram respondidas, né, do total, e 679 aguarda a resolução. Então, podemos perceber também que a maioria dos alunos ainda não responderam às atividades, tá? A aluna Ana Clara não respondeu nenhuma, Ana Júlia não respondeu nenhuma, Ana Letícia respondeu 28 de 43, André nenhuma, Andreina nenhuma, Beatriz nenhuma, Carlos Henrique 38 de 43, tá bom, né? Eduardo 0, Estevam 8 de 43, Flaviane 0 de 43, Gabriela 10 de 43, Gerson 0, Guilherme 40 de 43, João Gabriel 42 de 43, excelente os dois. Júlia Clara 0 de 43, Júlia Vitória 37 de 43, Luana 0 de 43, Luzia 24 de 43, tá bastante, hein? Micaele 42 de 43, excelente. Aqui o único verdinha, né? A Natália está verdinha, 100% das atividades concluídas, 43 de 43. E os últimos três alunos aí, Samara, Wendel e Wesley, 0 de 43. Realmente, esses gráficos, gente, eles são observados pela nossa escola, pela DE e também pelos responsáveis da Secretaria Estadual. Então, todo o Estado tem acesso a esse gráfico. Então, às vezes, nos coloca nós professores em uma situação bem complicada, porque pode acontecer o aluno dizer aí, justificar de diversas formas, né, o motivo dele não estar fazendo, mas vai nos colocarmos numa situação difícil, porque um aluno que está em zero atividade, né, feita, ele vai contar como ele não fez nada, ele não assistiu nada. Para o sistema, para o Estado, para a DE, tá como ele não fez nada. Eu não posso falar, professor, mas eu assisti pelo YouTube. Gente, mas o sistema está zerado. Para o Estado, para a DE, é como se o aluno não tivesse feito nada. E aí isso é um problema muito sério, porque nós professores ficamos meio que numa situação bem complicada, quase que de mãos atadas contra isso, né? Aí nós verificamos aqui a Zangarini, né, que é outra escola que eu trabalho. Então, lá, a maioria está no verdinho, né, 208 atividades foram respondidas e 161 atividades aguardam os alunos para fazerem a resolução. Então, aí pega o aluno Alan, né, ele respondeu 41 de 42, só falta uma atividade, excelente. Ana Paula, 0. Carlos Eduardo, 20.
Emily, 41 de 42. Francisco Henrique, 41 de 42. Muito bem, né? Os dois, né? Pontuação, atividade, passa 100%. Gleice, 13 de 42. João Emanuel, 0 de 42. Luiz Gustavo, 11 de 42. E Michele, 41 de 42, tá? Então, esses são os dados aí da Zangarine, gente. Vamos colocar as atividades em ordem aí, porque a cobrança tende a aumentar. O bimestre aí, nós fomos analisarmos aí, temos praticamente um mês para o fim do bimestre. Então, quem ainda não fez nada, certamente vai ter muita coisa para dar conta, vai ter muita coisa para fazer, já vai começar a chegar as atividades dos professores aí, né, já estão chegando. Então, além da atividade do centro de mídia, tem as atividades que nós professores estamos enviando, e se você deixa acumular aí, vai ficar numa situação bem difícil para poder fechar o bimestre de um modo satisfatório, tá? Gente, alguma pergunta quanto a isso? Luzia, Gustavo, vocês têm alguma pergunta quanto às atividades ali? Alguma dúvida? Podemos Não, por enquanto prosseguir? não. Então, vamos lá. Gente, então aqui nós vamos dar continuidade à atividade, né, que nós iniciamos na aula passada, sobre o coronavírus, né? E aqui especificamente falando dos pilares ali, né? No caso, coronavírus, os 4 pilares para manter a imunidade em dia. Só retomando aí, na sexta-feira passada eu postei os vídeos lá, postei o conteúdo também que foi usado na aula, né, o PDF, e postei uma atividade através do Google Formulário, e, e ali vocês teriam que entrar e responder fazendo uma autoavaliação, né, baseado naquela parte que fala dos hábitos, né, os hábitos, né, de a pessoa dormir mal, se alimentar mal, não fazer atividade física, o estresse, bebida, cigarro. Então, você vai analisar essas questões dos hábitos ali e vai se analisar. E aí vai descrever como que você se vê quanto à questão do metabolismo, da sua imunidade, né? Como será que está a sua imunidade? Né? É claro, só de você se analisar, será que está a alimentação sua, o sono, o, todos os pontos ali, né? Os fatores, todos os fatores, vocês estão bem neles? Se você estiver falhando em alguns fatores, quanto mais fatores vocês estiverem falhando, certamente a imunidade de vocês vai estar mais deficitária. Então, vocês vão fazer um breve textinho ali descrevendo como que está, como vocês acham que está a imunidade de vocês. E é importante, né? Porque esse texto serve para vocês terem um conhecimento a mais, de poder identificar isso daí. E aí, voltamos àquela questão de nós falamos, né? Para não ficar restrito somente à aula de educação física. Então, é importante que vocês analisem também o contexto em que vocês vivem, os pais, os avós ali, as pessoas próximas, e tentem orientá-los quanto a isso, né? Para eles melhorarem os hábitos, porque, consequentemente, eles vão melhorar a imunidade e a forma com que o corpo vai reagir a um problema que possa acontecer no futuro. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode aí chamar aí, pode, a gente para e a gente tenta tirar a dúvida aí, se possível, tá bom? Na continuidade do nosso trabalho, veremos sobre a importância de se adotar meios para manter nossa imunidade no melhor nível possível, adotando hábitos saudáveis e, para alguns, fazendo uma mudança radical e interferindo na nossa qualidade de vida de forma significativa. Responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Então, vamos lá? Coronavírus, os 4 pilares para manter a imunidade em dia. Responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Isso porque, como ainda não temos medicamentos ou vacinas para nos proteger desse novo vírus, combatê-lo depende inicialmente da capacidade de resposta de cada indivíduo à doença conhecida como Covid-19. Sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade em dia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação do doente, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. Segundo eles,
São 4 os pilares de uma boa imunidade. Praticar atividade física regularmente, né? Reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada. Então, na aula passada nós vemos que ainda tem outros fatores que acabam influenciando, mas de acordo com esse imunologista, os principais são esses 4 aí. Os 4 têm o maior poder na hora de dizer que a imunidade vai estar em uma boa situação ou não. Mas, antes de tudo, os especialistas alertam para outro tipo de combate, o combate da desinformação. O principal mito é a suposição de que podemos elevar a nossa imunidade. Então, gente, né, essa questão do combate à desinformação é o que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando levar o conhecimento e a informação quanto a isso para vocês da melhor forma possível. E esse ponto aqui abordado por ele é interessante, né? A imunidade, ela é uma coisa nata, né? Inata. A pessoa já nasce com aquele padrão imunológico pré-estabelecido geneticamente. Então, o que ela faz é ficar ali com aquele padrão no nível mais aceitável, nível elevado. Se você tem vários fatores ali que prejudicam, a sua imunidade tende a cair. Aí, o que nós conseguimos é chegar naquele nível, né, em que nós já é pré-estabelecido ali, né, desde o nosso nascimento. Não existe uma medicação, não existe uma fórmula aonde nós conseguimos transformar a nossa imunidade em um superpoder, né? Isso não acontece. E a imunidade ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a imunidade mais forte do que outras. Isso também explica, né, a questão de que tem pessoas que chegam numa situação bem mais complicada quando pega o coronavírus e outro passa com sintomas bem brandos. Então, mesmo que duas pessoas tenham a mesma qualidade de vida, as duas pessoas se alimentem igual, durmam igual, façam atividade física igual, tudo delas sejam igual, mas cada uma tem a sua genética pré-determinada, pré-estabelecida, e cada uma vai responder de forma diferenciada, tá? Então, não dá, mas comigo foi assim, com fulano foi diferente, por quê? Então, porque cada pessoa tem a sua genética pré-estabelecida ali, então isso vai determinar o quão efetivo é a sua imunidade. Não existe essa história de imunidade alta, existe imunidade normal ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa tenha, como doença ou uso de medicamentos imunossupressores, que reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico. Usados, por exemplo, quando um paciente recebe um órgão transplantado. Então, por exemplo, tudo que não é do meu corpo, né, o nosso sistema imunológico vai atacar, né? Tirando a alimentação ali, que ela tem um processo diferenciado, né? Tudo que for um pedacinho de madeirinha que fura a nossa pele, que fica ali, causa inflamação, tudo, várias coisas, eles acabam, o corpo julga que aquilo não é nosso, não deveria estar ali, e aí o sistema imunológico ataca. E isso acontece quando nós recebemos um órgão transplantado, né? Algumas pessoas necessitam de transplante de coração, transplante de rim, e o que acontece? Quando a pessoa recebe o órgão, ela precisa tomar um medicamento que reduza a um nível baixíssimo a imunidade dela. Por quê? Porque provavelmente o corpo vai perceber que aquele órgão não é o órgão dela, que é um órgão diferente, e vai começar a atacar aquele órgão e vai matar aquele órgão, né? Então, para que isso não aconteça, para que o corpo se aceite e se adapte àquele novo órgão recebido, né, a pessoa acaba tomando o medicamento imunossupressor, ou seja, que derruba a imunidade, deixa a imunidade lá embaixo. O problema disso é que se a pessoa pega um coronavírus nesse momento, certamente ela vai ter complicações seríssimas, né? Porque a imunidade dela vai estar jogada lá embaixo e aí, caso ela pegue um vírus, né? Esse é um dos motivos que certos tipos de cirurgia, como alguns tipos de transplante, não estão sendo feitos, né? Infelizmente, porque aí algumas pessoas acabam sendo prejudicadas quanto a isso, mas esse é um dos motivos. Se a pessoa percebeu o órgão ali, o próprio sistema imunológico vai atacar aquele órgão. Mas se ela derrubar o sistema imunológico e ela pegar o vírus, aí o vírus vai tomar conta daquele corpo. Então, é uma situação bem complicada. Continuando, ou seja,
Quem tem imunidade normal tem o risco de contrair a doença e desenvolver os sintomas. Quem tem imunidade baixa, inclusive os idosos, porque esse sistema imunológico já envelheceu, tem a apresentar sintomas mais graves da doença. Então, é outra coisa que tem que ficar claro, gente, não existe medicamento, não existe alimento, não já teve caso aí de farmácias que foram fechadas porque dizia vender um remédio manipulado que protegia contra o coronavírus e realmente não tem essa medicação ainda. Não existe um remédio que protege, apenas a vacina, né? E mesmo a vacina, ela não vai evitar você de pegar o vírus. O que a vacina vai fazer é com que você não tenha sintomas ou tenha sintomas brandos, mas você vai pegar o vírus. Então, infelizmente, hoje não tem como, não tem medicamento, nada que impossibilite você de contrair o vírus, tá bom? Ana Caetano Faria, professora titular de Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista da Sociedade Brasileira de Imunologia, concorda. O que ocorre é que nosso estilo de vida faz com que nossa imunidade caia, ou seja, existem formas de restabelecer a normalidade de nosso sistema imunológico, mas não de elevá-lo. A importância dos 4 pilares. Por que esses 4 pilares são tão importantes? Impacto diferente no funcionamento do sistema imunológico. Mas, para isso, é preciso entender o que é sistema imunológico e como ele funciona. Então, gente, esse foi o ponto que nós abordamos na semana passada, né? Nós falamos muito dessa questão do sistema imunológico e como ele funciona. Então, aí foi falado de quando um micro-organismo invade o nosso corpo parte do zero ali, e aí ele tem que construir a sua defesa, e aí começa com uma corrida onde o vírus tenta se multiplicar e tomar conta do corpo o mais rápido possível, enquanto o corpo tenta construir a sua defesa e combater o vírus antes que seja tarde demais. Então, é uma corrida a partir do zero, tá? E, normalmente, na primeira vez que nós pegamos, o adversário consegue ser mais rápido do que o sistema imunológico, ou seja, um vírus, infelizmente, no primeiro momento, em muitas pessoas, o vírus é mais rápido do que a resposta do nosso sistema imunológico. Foi falado também nesse ponto sobre os tipos, né, os tipos de leucócitos, os tipos de anticorpos ali, né, que atuam na defesa do nosso corpo, que são os leucócitos, que são os neutrófilos, que são os linfócitos e também as células, né, natural killers, né, outro tipo de leucócito, o leucócito macrófago, né? E a maioria desses, né, tem a função de, vamos dizer assim, né, de fazer a fagocitose, ou seja, comer ali o vírus, né? Quando ele come o vírus, ele morre junto com o vírus, mas quando ele morre, ele manda uma mensagem para o sistema nervoso para que fabrique mais células para atacar aquele vírus. Então, apesar da gente não saber o que está acontecendo, o nosso corpo é muito perfeito, muito inteligente, e ele faz todo o trabalho sem que a gente, vamos dizer assim, pense em nada disso, né? Uma autonomia espetacular que o nosso corpo tem quando se refere à questão do sistema imunológico aí. Então, tem umas células específicas ali, né, que funcionam como se fosse um maestro, elas mostram especificamente onde as células têm que atacar. Por quê? Porque se não tiver essa função ali, se não tiver quem mostra especificamente onde a célula, onde os anticorpos têm que atacar, eles podem começar a atacar células que estão saudáveis, né? E isso não é bom. Isso acontece com pessoas idosas, onde o sistema imunológico não está, já está debilitado ali, né, devido ao passar do tempo ali da idade. Então, o que acontece é que a pessoa acaba ao mesmo tempo tendo que se recuperar, né, tendo que atacar o vírus, tendo que se recuperar, e, consequentemente, outras células também são atacadas pelo próprio sistema imunológico, porque já se perdeu essa especificidade, vamos dizer assim, né? Os anticorpos perderam a mira, né, com o passar dos anos. Isso não é bom e é um dos outros fatores que faz com que
que faz com que os idosos sejam um grupo de risco, estejam dentro do grupo de risco ali, né? São as pessoas que mais sofrem com o coronavírus, tá? Depois nós falamos da resposta imune adquirida, que resumidamente seria a resposta imune adquirida quando nós entramos em contato com o vírus uma vez, quando nós vencemos aquela doença, né? Quando o nosso sistema imunológico vence aquela doença, ele cria uma resposta imunológica, ou seja, ele criou a receitinha, ele guarda a receita ali, né? Alguns anticorpos ficam ali ainda de prontidão por alguns meses ou alguns anos, em alguns casos pela vida toda, né? Para que, se nós tivermos contato com o vírus novamente, o nosso corpo ataque e não temos o problema. Isso ocorre, por exemplo, quando nós pegamos catapora, né? Normalmente a pessoa pega catapora, ela só pega uma vez, e aí ela tem, né, os problemas mais sérios relacionados à catapora, o corpo vai lá e combate o problema, e aí depois ela não é mais infectada por esse tipo de problema. O que acontece com outros tipos de doença, como a gripe, por exemplo, né, e o caso aí também o coronavírus, é que são vírus que sofrem várias mutações, né? Eles a todo momento eles estão sofrendo mutações, porque a capacidade deles de se multiplicar dentro do corpo é diferenciada. Então, ele utiliza a célula do corpo, né? Ele utiliza o RNA da pessoa para produzir uma cópia. E nesse fato de utilizar parte da célula humana para produzir uma cópia, é onde se acaba surgindo as cópias com defeitos, né? A maioria das cópias, né, podemos dizer assim, elas acabam não causando mal nenhum para o nosso corpo, mas algumas acabam sendo, vamos dizer assim, mais sérias, mais graves, como essa aí que é tão falada, né, que é a mutação de Manaus, né? Então, ela tem uma carga viral muito alta, ela se multiplica de uma forma muito mais rápida, né? E aí, consequentemente, o nosso corpo acaba tendo dificuldade na hora de combater, tá? Então, é isso que acontece. A vacina tem essa função, tá? A função da vacina é promover esse anticorpos sem que nós passamos pelos problemas, né, de ter o vírus, né? Então, quando nós tomamos a vacina, o nosso corpo cria, né, essa resposta imune, né? O, o nosso corpo cria a resposta imune ali, e aí nós não precisamos, nós não temos os problemas mais sérios. Alguns casos ali, tem pessoas que chegam a ter febre, né? Mas vamos dizer assim, é o mais grave que ela tem, né? Quando toma a vacina ali, e aí ela já fica com o sistema imunológico pronto para combater o vírus. E como a nossa imunidade é afetada? Sendo assim, Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que quando dormimos pouco ou nos alimentamos mal, isso afeta o funcionamento do nosso sistema imunológico de diferentes maneiras. O mesmo ocorre quando deixamos de praticar atividade física ou sofremos estresse. Então, gente, quando nós praticamos atividade física, nós sofremos, o nosso corpo fabrica hormônios que combate alguns tipos de hormônios que são fabricados durante um momento de estresse, né, como a adrenalina, né, esses hormônios são fabricados no momento de estresse, que faz com que nós não dormimos adequadamente, dormimos mal, a nossa pressão aumente, os batimentos ficam elevados, por isso que tem pessoas que no momento de estresse acabam sofrendo um infarto, sofrendo um AVC. Oi, professor. Oi? Eu só consegui entrar agora porque a minha internet voltou só agora. Tá bom, sem problema. Qualquer coisa, sexta-feira eu vou postar a aula, aí você assiste lá para recuperar a parte anterior da nossa aula aí, tá bom? Tá. Então, gente, em 2012, se eu não me engano, foi descoberto um novo hormônio aí, que é a iricina. Ela é fabricada durante a contração muscular. Esse hormônio ele está relacionado à defesa do nosso corpo. Ele traz vários benefícios para o nosso corpo. Ele aumenta a disponibilização de gordura, a queima de gordura durante o exercício. Ele melhora a regeneração dos tecidos ali do nosso corpo, né, do músculo no caso. E estudos aí comprovam que a alta taxa de irisina no corpo, né, desse hormônio, dificulta tanto a entrada do vírus dentro de uma célula, né, do nosso corpo, quanto quando o vírus entra, a multiplicação do vírus. Então, é como se esse vírus, como se esse hormônio ajudasse o nosso corpo a combater o coronavírus, né? Então,
quando nós dormimos pouco, né, no caso, né, quando nós dormimos é onde o nosso corpo, tirando esse hormônio que é produzido durante a contração muscular, durante a atividade física, nós temos outros hormônios que são produzidos principalmente durante o sono, como, por exemplo, o GH, testosterona. E aí, se a pessoa dorme pouco, vai ser produzido menos hormônio. E a regeneração de todos os tecidos, a reorganização, regularização dos funcionamentos de todas as funções do nosso corpo, ela é melhorada durante o sono. Se a pessoa não dorme adequadamente, toda a função do corpo dela vai ficar uma bagunça, podemos dizer. Aí pensa, a pessoa usa drogas, a pessoa ingere álcool, a pessoa fuma, e aí tende a bagunçar mais ainda, porque tudo isso, tanto o álcool, quanto o cigarro, quanto as drogas, têm efeito neurológico, têm efeitos psicotrópicos ali, atrapalham o funcionamento do cérebro, e, consequentemente, nós vamos ter esses problemas, né, quanto à reorganização do nosso corpo. Então, o sono acaba sendo fundamental e esses outros hábitos atrapalham nessa reorganização e, consequentemente, isso joga a imunidade nossa lá embaixo. Tem outro ponto que temos que levar em consideração quando nós falamos da atividade física. A atividade física ela deve ser feita de uma forma regular para cada pessoa. Uma pessoa sedentária, totalmente sedentária, ela não deve chegar e falar, vou tentar correr 5 quilômetros, porque o dano que ela vai causar no corpo dela vai ser muito grande, o corpo dela não vai estar preparado para recuperar e consequentemente, essa pessoa vai ter mais problemas, porque aí o corpo vai precisar de muito esforço para recuperar aquilo e, consequentemente, a imunidade dela vai ficar por um momento muito baixa, né? E aí a atividade física que era para trazer uma melhora vai acabar virando um problema também. A alimentação acaba sendo fundamental também, porque vários alimentos têm a função de organizar, né, o nosso corpo, como as vitaminas aí, né? As vitaminas, aqui no caso tem o zinco, tem o selênio, que são minerais que também favorecem o trabalho, né, do nosso sistema imunológico, mas é importante nós entendermos, né, por exemplo, no caso do zinco, ó, o zinco é encontrado nas carnes vermelhas e no fígado de frango, né? Por que cita esses dois aqui? São dois alimentos que é rico, que tem bastante zinco. E também nas ostras, que são muito ricas. Ela acrescenta, né, a nutricionista, que o zinco também está presente nos vegetais, mas em menor quantidade, como, por exemplo, o feijão. A quantidade de zinco encontrada no feijão é metade do que é encontrada na carne. Então, se você pega 100 gramas de carne e 100 gramas de feijão, a quantidade de zinco do feijão é metade do que tem na carne. Outra coisa interessante que a nutricionista orienta aqui é na hora de nós montarmos o nosso prato de alimento ali, o nosso cardápio. Quanto mais cores tiver no nosso prato, é sinal que a diversidade de nutrientes acaba sendo maior. Por quê? A cor dos alimentos determina o tipo de nutriente que ele tem. Tem alimento vermelho, tem alimento roxo, tem alimento que é laranja, tem outros que é verde, tem outro que é amarelo. Então, de acordo com a cor, né, o feijão é marrom, o arroz é branco, de acordo com a cor do alimento, é o tipo dos nutrientes que são predominantes ali. Então, cada cor do alimento quer dizer que determinados tipos de nutriente têm uma prevalência. Então, os nutricionistas falam que um prato considerado bom ali, ele precisa ter no mínimo 5 cores diferentes. Então, se você olhar seu prato, se ele tem 5 cores diferentes ali, o tomate vermelho, o alface verde, o arroz, o feijão, a carne, então ele já tem, né, uma diferenciação de cores e ali ele tem uma quantidade de nutriente mais diversificada ali, tá? Para finalizarmos aí, gente, já estamos em cima da hora, cuide do seu intestino, tá? Por quê? Porque o nosso intestino, ele tem a sua flora intestinal. São vários milhões, bilhões de bactérias. Essas bactérias, elas ajudam a produzir vitaminas, elas ajudam a combater as bactérias ruins, né, que chegam ao nosso intestino, elas ajudam na digestão e na absorção de vários nutrientes. Então, se você, por exemplo, tem pessoas que ingerem uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, né? Aí tem pessoas que acabam tendo até dor de barriga, porque ingeriu muito bebida alcoólica. E isso destrói a flora intestinal. Tem certos tipos de remédio, por exemplo, você vai tomar uma amoxicilina. Tem pessoa que toma amoxicilina tem dor de barriga.
Então, essa medicação, ela destrói a flora intestinal. Consequentemente, isso vai impactar também na imunidade da pessoa, tá bom? Não esqueça do baixo consumo de álcool, né? Nós já falamos do álcool aí. O sódio acaba sendo outro ponto importante, porque o excesso de sódio, né? O excesso de sal no alimento acaba atrapalhando bastante, porque favorece a pressão alta, e a pressão alta acaba sendo outro fator que é determinante, né, na hora ali. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, são dois grupos ali de pessoas que têm doenças, né, por causa de um tipo de proteína, de enzima que a pessoa tem elevada, a pessoa que tem pressão alta e diabetes tem elevada, o vírus se utiliza dessa substância para poder invadir as células, então ele consegue invadir com maior facilidade. O mesmo acontece em pessoas obesas. Pessoas obesas, né, o vírus também consegue invadir uma célula de gordura com maior facilidade do que consegue invadir algumas outras células, tá bom? Gente, ficamos por aqui, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? O tempo aí tá bem curtinho para terminar, tá bom?